Olá, tudo bem? Eu sou o Professor Xavier. Seja bem-vindo às nossas videoaulas. Na videoaula de hoje, nós vamos descobrir como se faz análise funcionalista da língua. Você já sabe? Vamos fazer aqui a análise da palavra aí, em algumas charges. Essa primeira diz assim: escreva aí, a riqueza do Brasil está na educação. E o outro personagem responde: e cadê o giz? Bom, sem comentar a natureza crítica dessa charge, vamos concentrar nossa atenção na palavra aí, que nesse caso vai indicar um ponto, não exatamente no lugar de onde o falante está, nem tampouco muito distante desse falante. O aí significa um ponto intermediário, mais próximo da pessoa com quem se fala. Então, nesse caso, a gramática normativa classifica o aí, que é equivalente a no quadro, como um advérbio de lugar. O problema é que a gramática normativa não prevê outras significações, outras classificações, mudança de classe gramatical, porque o aí vai ganhar também outros sentidos, não vai funcionar apenas só como advérbio de lugar. Veja nesse exemplo. O aluno, todo empoderado, com a arma na mão, diz para a professora: aí, professora, tu me deu 0? E ela responde: não, só esqueci o número 1 na frente. Observe que a palavra aí já foi modificada, né? Foi gramaticalizada foneticamente para funcionar como uma saudação. É equivalente a um oi. Se você troca, fica assim: oi, professora, olá, professora. Portanto, o aí não funciona, nesse caso, como um advérbio de lugar, mas como uma saudação equivalente a um olá, a um oi. A gramática normativa não prevê este uso do aí. Também não prevê esse próximo. Veja a charge. Dá um aumento para nós aí, doutor. Provavelmente os funcionários dessa empresa, e o patrão fecha os ouvidos e canta para não ouvir as reivindicações. Veja que esse nós é equivalente a um agora. É só você trocar. Dá um aumento para nós agora, doutor. Ora, agora é um advérbio de tempo. A gramática normativa só aponta como sendo um advérbio de lugar. Nesse caso, o aí ganhou uma outra significação. E dentro de uma mesma classe gramatical, a dos advérbios, ela passou a um outro status, não espacial, mas temporal. Veja o que acontece com a mesma palavra aí neste contexto. Outra charge. Promessas, 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 diz um personagem para o outro. E ele diz assim: é igual, vem aí o segundo turno. E o outro responde: vixe, nós tamo lascado. Veja que a palavra aí vai funcionar como em breve. Vem em breve, chega já já o segundo turno. Portanto, o aí como uma locução adverbial temporal. Locução é quando duas palavras têm a função semântica de uma só. Neste próximo exemplo, esta diz para as suas amigas, essa moça diz para as amigas: aí ele me disse que achava Cicarela um bucho. Não vamos comentar o resto da charge, concentrando nossa atenção no aí. Esse aí não é nem um advérbio de lugar, como diz a gramática normativa, nem uma saudação, nem um advérbio de tempo, nem uma locução adverbial temporal, mas é um operador argumentativo. Ou seja, se você trocar o aí por um então, ele vai ser facilmente sinônimo. Então, ele me disse que achava a Cicarelli um bucho. Mais uma utilidade desta palavra. Neste uso, neste contexto, aí vai significar um operador argumentativo, um conectivo que relaciona dois enunciados. Veja que a reticência aponta para trás, como se houvesse algo dito antes, e o aí faz o encadeamento. Nessa próxima charge, nós temos o diálogo entre duas peças maravilhosas, né? O diabo e Hitler. Então, o diabo diz a Hitler: bom, tá aqui. Consegui sua reencarnação. E agora, vê se para de me encher o saco. Mas só tem essas 3 opções de lugar e nome. É pegar ou largar. Então Hitler, olhando para a lista apresentada pelo diabo, diz o seguinte: vamos ver isso aí. Estados Unidos, George Bush, tô fora de americano. Iraque, Saddam Hussein,
negativo. É quente pra cacete lá. Já basta o calor que faz aqui. Brasil, Jair Bolsonaro. Ah, vai esse mesmo. No Brasil, dá para falar qualquer coisa que não acontece nada. Quem não conhece, Jair Bolsonaro é um deputado federal ligado aos militares que diz muita coisa polêmica e nada lhe acontece. Bom, vamos concentrar nossa atenção no funcionamento da palavra aí. Vamos ver isso aí. O aí aponta para um conjunto de informações que ainda serão referidas, colocadas no diálogo. Portanto, funciona como um deítico. Deítico significa um apontador discursivo que indica informações prospectivas, futuras. Então, nesse caso, é um deítico discursivo catafórico. Existem também deíticos discursivos anafóricos, como é o caso do lá. O lá repete ou retoma quem? É quente pra cacete lá. É quente pra cacete no Iraque. Portanto, tem uma função anafórica, apontando para algo já dito. Nesse caso aí, aponta para algo que ainda não foi dito. Resume informações futuras. Então, observe que não diferente do que se diz por aí, a gramática normativa insiste em classificar o aí apenas como um advérbio de lugar, mas vimos que ele pode ocupar a função de uma saudação, a função de um advérbio de tempo, a função de uma locução adverbial temporal, a função de um operador argumentativo, encadeando discurso, e a função de um deítico discursivo para frente. Portanto, várias utilidades da palavra aí. A palavra aí é uma palavra gramaticalizada. Isso significa que ela sofre modificações de classe gramatical e também de significação de acordo com o contexto em que ela é utilizada. Para resumir, o que é que nós devemos observar ao fazermos uma análise funcionalista da língua? Primeiro, qual o papel que a linguagem realiza na vida dos seus usuários? A linguagem exerce um papel muito importante na nossa vida, né? Muitos de nós vivemos profissionalmente dependendo da linguagem. E muitos de nós falamos como uma forma fundamental de poder sobreviver bem nesse mundo. Outra coisa a observar é que a língua funciona como uma ferramenta de interação social, ela que nos permite interagirmos com outras pessoas e promove a nossa comunicação com outras pessoas. Outra coisa a observar na análise funcionalista da língua é como os significados são construídos e transmitidos em uma determinada situação. Para o funcionalismo, a significação não é dada a priori do uso, ela é dada durante o uso e depois do uso. Ou seja, as palavras não têm sentidos a priori, elas têm um sentido ad hoc, no momento em que o usuário a utiliza. Outra coisa a observar é como o locutor mobiliza os recursos linguísticos para agir sobre o outro. O uso da linguagem é sempre uma forma de ação sobre o outro. E aí, toda vez que a gente utiliza a linguagem, nós queremos que o outro venha para o nosso lado. Portanto, mobilizamos os melhores recursos linguísticos para trazê-lo para a nossa posição. Outra coisa a observar é que as pressões do uso interferem na língua. Quanto mais utilização, é o caso, por exemplo, do aí. Veja que esse aí, quantos de nós não já ouvimos ou já usamos o aí, ou aí, tudo bem? Aí, rapaz. Significa o quê? Olá, rapaz. Portanto, esse aí, ganhando essa função de saudação, mostra o quanto o uso, as expressões do uso interferem na significação da língua. E como as expressões linguísticas servem ao propósito comunicativo. Para o funcionalismo, a língua está a serviço do usuário. Portanto, ela é flexível ao contexto e às intenções de quem as utiliza. Muito obrigado pela sua atenção. Em breve estaremos com mais uma videoaula. Aproveite para deixar o seu comentário, diga o que é que você achou dessa nossa videoaula e curta também para aumentar a audiência do nosso canal. Muito obrigado e até a próxima videoaula.